A gente vai iniciar uma pequena sessão de exercícios em relação a esse primeiro momento, né? Então, aí a primeira questão diz: a expressão ponto material geralmente é utilizada em que condições? Primeiro, a definição de ponto material é um corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação ao que se está estudando. Então, basicamente é isso. A expressão é utilizada quando isso é possível de ser considerado verdadeiro. Ou seja, o corpo ele é pequeno o suficiente, no âmbito do que ele está sendo estudado, ele é pequeno o suficiente de tal forma que você não precisa se preocupar com largura, altura e comprimento, né? Você pode considerar o corpo pontual, ok? A 2 aí, analisa as afirmações com relação à veracidade e corrige as falsas. Uma partícula em movimento em relação a um referencial pode estar em repouso em relação a outro. Na verdade, isso foi amplamente comentado. Não há nenhuma dúvida e praticamente é sempre possível estabelecer uma comparação em que, ou um referencial em que você vai estar em movimento e outro referencial que você está em repouso. Eu diria até que isso é bem curioso, porque você pode sempre, se você parar para pensar, qualquer objeto que esteja aí à sua volta, ou longe, ou perto, você pode considerar, você pode encontrar um referencial em relação ao qual ele está em repouso e um referencial em relação ao qual ele está em movimento. É sempre possível, né? Item 2, a forma da... Então isso aqui é verdadeiro, né? Item 1. Item 2, a forma da trajetória de uma partícula independe do referencial usado, claro que não, né? Justamente o conceito de trajetória, ele depende de um referencial. Então, quando você vai definir uma trajetória, você primeiro tem que definir ou determinar ou expressar a que referencial você se refere. Não faz sentido falar de trajetória simplesmente falando. Assim como o conceito de movimento e repouso. Eles são totalmente ligados ao referencial. Você só fala de movimento e repouso se você cita um referencial, senão você não fala. Claro que no dia a dia da gente, nós aqui, a gente está habituado a trabalhar sempre como o referencial sendo nós mesmos, ou normalmente, muitas vezes, até o solo, né? Enfim, então isso aí ele é o que? É falso, né? Item 2. Falso porque depende do referencial e o item diz que independe. Item 3, dois veículos se deslocam por uma estrada retilínea com velocidade constante, logo um está em repouso em relação ao outro. Poderia estar, né? Porque aí vai depender de que velocidade constante é essa. É importante lembrar que uma velocidade constante, né, é uma velocidade que não tem o seu valor alterado com o passar do tempo, né? Mas e se um tiver a 60... aliás, corrigindo isso... Bom, como eu ia dizendo, um tiver sei lá, 70 e o outro está a 50 km por hora, né? Vamos supor. Então, a gente tem que lembrar o que é movimento e repouso de novo. O movimento, ele fala sobre a posição variar. Então, pense bem, se a taxa de variação do espaço pelo tempo, que a gente chama de velocidade, se ela é diferente, a cada segundo que se passa, um deles vai percorrer mais espaço que o outro. E, consequentemente, sua posição vai variar, vai ter uma diferença, vai aumentar a diferença de posição entre eles. Se aumenta a diferença de posição, então o espaço está sendo alterado e eles não estão em repouso. Se o espaço está sendo alterado com o passar do tempo, seja para mais ou para menos, eles estão em movimento em relação um ao outro. Portanto, nessa condição do item 3, eles só estariam em repouso um em relação ao outro se a velocidade fosse a mesma. É importante lembrar a ideia de velocidade. Velocidade é qual é o espaço, velocidade é qual é o espaço percorrido com o passar do tempo. Exemplo, uma velocidade de 60 metros por segundo significa que a cada segundo o corpo variou 60 metros. Né? Então, se um está a 30 metros por segundo e o outro está a 40, quando passa um segundo, um percorre 30 e o outro percorre 40. Ora, se um percorreu 10 a mais que o outro, então eles se afastaram 10 ou se aproximaram 10 metros. Né? E isso garante a situação de movimento, né? Então o item está falso, portanto. Próxima, um poste sobre a calçada está em repouso ou em movimento em relação ao item A, a calçada? Bom, um poste sobre a calçada, o poste, se ele está sobre a calçada, ele é solidário à calçada. Ou seja, ele assimila todas as condições de movimento da calçada. Então ele está em repouso, é claro. Porque seja lá quais forem as condições de movimento da calçada, elas se aplicam ao poste e vice-versa, né? Então está em repouso. Tem B, há um carro que passa pela rua. Bem, é claro que um carro que passa pela rua, ele está em movimento em relação ao solo e está em movimento consequentemente em relação à calçada e consequentemente em relação ao poste, né? Item C, ao sol. Aí não teria como questionar. Na verdade,
Todos aí estão em movimento em relação ao Sol. Qualquer corpo que esteja na Terra, ele está em movimento em relação ao Sol, porque corpos que estão na Terra são solidários à Terra, né? E assimilam as condições de movimento da Terra e, consequentemente, uma das condições é que a Terra está em movimento em relação ao Sol. Claro, seria possível, eu digo que seria possível sem ter dúvida, sem ter medo de errar, seria possível um corpo que está na Terra, né, adquirir uma condição de movimento tal qual que em algum momento ele conseguisse uma situação de repouso em relação ao Sol. Com certeza seria possível, mas não é o caso. Próxima. A sinal alternativa contém apenas grandezas vetoriais. Fácil, né? Fácil. Aceleração, velocidade. Bom, de qualquer mais nada, antes de mais nada, aqui na cinemática escalar é preciso lembrar que a grandeza mais importante trabalhada aqui, que é a velocidade, eu diria que a grandeza mais importante é ela, traz muitas informações em relação ao movimento do corpo, em relação às condições de movimento de uma forma geral. Principalmente a velocidade vetorial, né? Quando você trabalha a cinemática vetorial, que aí você não tem uma trajetória pré-determinada. Na cinemática escalar isso acontece. Você pré-determina uma trajetória e por isso você consegue maquiar a velocidade para que ela seja um escalar, né? Mas essencialmente velocidade é escalar e na verdade a gente precisa partir da ideia de que o deslocamento é escalar, né? Por isso que a gente fala de deslocamento escalar, né? Não, eu me enganei aqui. O deslocamento ele é vetorial, troquei a palavra. O deslocamento ele é essencialmente vetorial. Existe o deslocamento escalar, é claro, a gente fala deslocamento escalar, mas isso só vai acontecer da mesma maneira que com a velocidade, isso só vai acontecer quando a gente predetermina uma trajetória. Por exemplo, retilínea, como por exemplo também o MRU. No MRU você predetermina uma trajetória. Então você trata o deslocamento ali como escalar. Consequentemente a velocidade. Por quê? Porque velocidade é o deslocamento pelo tempo, né? A variação de espaço. Então, inclusive o que eu queria dizer é justamente uma maneira de a gente de repente não decorar tanta coisa é lembrar que o deslocamento é escalar. E a velocidade é a variação do deslocamento. Desculpa, o deslocamento essencialmente é vetorial. E errando de novo. Mas eu estava dizendo exatamente isso, né? O deslocamento essencialmente é vetorial, né? Então, como a velocidade é a variação do deslocamento pelo tempo, você tem um vetor dividido por um escalar, que é o tempo. Então você tem um vetor. Então a velocidade é um vetor. E a aceleração é a variação da velocidade dividida pelo tempo. Ora, se a velocidade é um vetor, você tem um vetor mais uma vez dividido por um escalar, mais uma vez vetor. Então essas três grandezas, uma implicando na variação, uma é a variação da outra em cascata, são todas vetores essencialmente, né? Então a gente já mata o item por aí. Aliás, começa com o item assinalando ele aparentemente como correto. A gente tem que avaliar o resto. Aceleração, como eu estou acabando de dizer, é vetor. Velocidade é vetor. Força, gente, força é essencialmente vetorial. Eu acho que talvez ela seja o exemplo mais forte, no sentido, o exemplo fácil, né, mais forte de se entender um vetor. Porque é evidente que quando você fala de aplicar força em um corpo, você precisa definir direção e sentido. Porque quando você aplica uma força em um corpo, gera consequências, né? Você tem duas consequências de aplicação de força num corpo. Ou você deforma o corpo, ou você provoca variação na sua velocidade vetorial, né? Então, essas consequências, nem tanto a deformação, mas principalmente a variação da velocidade, ela depende, evidentemente, de direção e sentido, além da intensidade. Então, força é essencialmente um vetor. Eu diria que é o exemplo prático mais fácil de lidar, mais fácil de assimilar. Aí ele fala ainda aí de impulso, né? Empuxo e trabalho. Aí a gente vai por eliminação, porque a gente, de repente, no começo, a gente está iniciando agora, não tem como estar revisando tudo, né? Por eliminação, você já mata que esse item não é verdadeiro, porque ele fala de trabalho. Trabalho não é um vetor. Trabalho é variação de energia. É quando uma força provoca um deslocamento, né? Então, trabalho é variação de energia, trabalho não é um vetor. No que trabalho não é vetorial, é escalar, esse item está errado, né? Item B, trabalho de novo. Então, já pula o item B, né? Não precisa perder tempo. Item C, momento linear, campo magnético, campo elétrico e força. Esse item tá bacana. Vamos para o item D, quantidade de movimento, campo magnético, energia e tempo. Energia e tempo são escalares, né? Ainda não comentei, mas o tempo é escalar, gente. O tempo é absolutamente escalar. Talvez justamente ele seja um dos escalares mais fortes. Você não precisa de direção e sentido para entender tempo. Isso é fatalmente básico até.
Então, pula para o E. Energia e massa, você já para no E. Porque energia já foi citado que é escalar. Massa é escalar, é absolutamente escalar. Então, a gente volta para o item C e marca ele como correto por eliminação. Mas, de repente, dando uma olhada de leve aí nos elementos. O que é momento linear? É a quantidade de movimento. Massa vezes velocidade. Ora, massa vezes velocidade. Velocidade é um vetor, que é multiplicado por um escalar, dá um vetor. Certo? Quando um escalar multiplica um vetor, ele só está, digamos que, praticando uma ampliação, né, ou uma redução. É isso que um escalar faz. Porque o escalar ele é um número. O escalar é um número. Então você pega um vetor que carrega informações, inclusive uma numérica de intensidade, e multiplica por um outro número. Basicamente o que esse outro número faz, que é o escalar, é só alterar justamente a intensidade. O escalar ele só altera a parte escalar do outro. A parte vetor, a parte direção em sentido não. Bom, então tá correto aí, né? Ainda tem força, campo magnético, campo elétrico, mas aí não convém a gente estar nesse momento comentando os outros elementos, né? Por eliminação a gente conseguiu resolver a questão. Próxima. Cotidianamente as grandezas massa e peso são confundidas como se fossem exatamente iguais. Cenário alternativo que indica corretamente a diferença entre massa e peso. Isso aí é bem tradicional, essa questão, né? A massa é a medida da quantidade de matéria que um corpo tem, cuja unidade de medida é o quilograma. Na verdade é o grama, né? O padrão. Só que no sistema internacional é o quilograma, né? Quilograma é 1000 vezes o grama, que é o padrão, tá? E acredito que o sistema internacional usa o quilograma porque o grama é muito pouco, né? Comparado com a nossa praticidade, a realidade das coisas que a gente vive. Tanto é que no dia a dia a gente trabalha muito com quilograma mesmo, vai no mercado é quilograma, porque o quilograma é uma quantidade de massa mais próxima da nossa realidade. Provavelmente por isso foi padronizado no quilograma, né? Então, quilograma evidentemente é 1000 vezes o grama. O quilograma é um múltiplo. Toda unidade de medida ela vai ter múltiplos e submúltiplos, que nada mais são do que inserir na unidade um dimensionador, né? Um multiplicador, aliás. Seja um multiplicador para mais, seja um multiplicador para menos, né? Aí você vai ter esses multiplicadores iniciais. Enfim, vamos continuar aqui. Aí o que a gente estava falando? Outra coisa, matéria. Matéria é tudo que existe, ocupa lugar no espaço, né? Na prática é tudo que existe. Então quando a gente pega uma porção de matéria e quer medir quanto de matéria a gente tem ali, a gente fala justamente de massa. Tipo assim, você pega matéria, pega uma porção de matéria para qualquer coisa. Aí você diz, eu quero saber quanto de matéria eu peguei. Então você está falando de massa, medida em quilograma, tá? E peso é uma força. Peso é uma força que a gente aprende na dinâmica, entende o que ela é? É uma força do tipo gravitacional. Então, quando a gente trabalha com força gravitacional, do tipo quando você tem um gerador de campo gravitacional e você tem, digamos que, massas de prova, né? Vou chamar assim, elementos que estão sujeitos àquele campo gravitacional. Porque, na verdade, toda massa emite campo gravitacional, isso é meio que evidente, né? Só que a intensidade da força gravitacional, ela só é sensível, ela só é significativa quando a massa é muito grande. Por isso que a gente só estuda essa questão da gravidade quando se fala de corpos extremamente massivos, né? No caso da Lua, a Terra, Sol e outros mais, né? Um corpo como o corpo humano, o tamanho do corpo humano, ele tem uma gravidade infinitamente pequena, desprezível, né? Agora o fato é que quando um corpo menor está sujeito à ação do campo gravitacional de um planeta, ele sofre evidentemente a ação também de uma força. Porque o campo gravitacional, basicamente, ele é a aceleração gravitacional, são equivalentes, né? Então é a medida, a aceleração gravitacional é a medida do campo gravitacional. Então quando você multiplica a massa do corpo de prova, o corpo que está sujeito à ação da gravidade do corpo maior, você multiplica a massa do corpo menor pela aceleração da gravidade do corpo maior, você tem uma força, né, que você pode e deve chamar de peso. Então peso é uma força gravitacional, né? Então está estabelecida aí a diferença, pula para a próxima, né? Aliás, eu me enganei aqui, essa questão é de item, né? A gente não vai pular para a próxima, que a gente vai dar uma avaliada nos itens, por mais que a gente já tenha entendido o que é. Tem a massa é a quantidade de matéria de um corpo, por isso é uma grandeza vetorial, massa é escalar. Pula para o próximo. O peso de um corpo é a força com a qual ele é atraído pela Terra, correto. Mas se o corpo estiver na Lua, é a força com a qual ele é atraído pela Lua, e assim sucessivamente, né? Mas está correto. Sendo por essa razão a grandeza vetorial, correto? Também está.
Peso é uma força e força é vetorial. Massa é a quantidade de matéria que compõe um corpo e é uma grandeza escalar. Correto. Aparentemente, item B é o correto. Item C. Massa e peso são grandezas vetoriais. Falso. Massa é escalar. Peso é fruto do produto da massa pela gravidade. Correto. Massa pela gravidade. Ou seja, quando ele fala gravidade, entenda bem, campo gravitacional é a aceleração da gravidade. Então não tem problema em falar gravidade, que a gente tem que entender que é a aceleração da gravidade, né? E a massa é fruto do produto do peso pela gravidade. E aí ele comete um erro, né? Que é o quociente, não é produto. Massa é o quociente do peso pela gravidade. Aí estaria correto, então tá errado. E o item E, todas as alternativas estão incorretas. Esse item E tá errado porque a B tá correta, né? A B, foi a B? Isso. A B, que diz o peso do corpo é uma força, ocorre atraído pela Terra, sendo por essa razão grandeza vetorial, e a massa é a quantidade de matéria que compõe o corpo e é escalar. Corretíssimo, então. Então, ficamos aí por aí, né? Essa primeira etapa concluída.